Olá, boa noite. É com muita alegria e satisfação que retomamos as nossas palestras semanais. A última foi no final de março e hoje é a palestra número 128, dia 19 de julho de 2023. Nesse período nós tivemos uma jornada na Europa e com palestras, formação de terapeutas e atendimentos holísticos. Foi muito proveitoso sobre todos os aspectos. Então estamos retornando para as nossas atividades aqui no Instituto Pleiades, em Aldeia, perto de Recife, como vocês sabem. O tema de hoje, ele é uma reflexão, eu diria até um pouco complexa, mas como vocês sabem, essas palestras, esses temas, eles vêm como uma inspiração e eu gosto de honrar a intuição, né? A outra característica dessas palestras é que eu não penso, né, o que vou falar, então deixa fluir, de tal maneira que fica tipo assim uma conversa mais livre, mais dinâmica, como uma canalização, né? Então, não fique preocupado se for complexo a questão do entendimento, mas é uma maneira de expandir a nossa consciência, a nossa percepção mental, porque é o nosso campo mental que limita a nossa percepção da realidade. Então, o que nós vamos abordar hoje é o ser humano como um robô cósmico divino, né? Então a gente vai mostrar aqui algumas facetas do ser humano de uma perspectiva cósmica, incluindo a parte dos astros, né, dos planetas, do sistema solar, das nossas constelações, etc. De tal maneira que forma uma matriz que a gente vai associando a nossa realidade humana, nosso ser, fora da perspectiva que foi criada no mundo ocidental, através do monoteísmo hebraico, onde o conceito de Deus cósmico é um Deus fora do ser humano, é um Deus acima, como se usa o termo, é um Deus apenas transcendente. Ele não é imanente. O Deus imanente é quando você tem a percepção de que tudo é sagrado, tudo é divino. Então, os povos nativos têm essa conceituação verdadeira, e é por isso que quando eles vão adentrar uma mata, eles pedem permissão ao espírito da mata, né? Nós temos o conceito de Gaia, né, a Mãe Terra, como um organismo vivo. Então, essa conceituação é chamada de panteísmo. O Theo quer dizer divindade e o Pan quer dizer global, total, né? Então, quando a gente tem essa compreensão, também chamada de xamânica, né, de um universo holográfico, como a ciência chama, então você começa a ter uma
visão mais abrangente do universo. E isso ajuda a você na sua busca e expansão da consciência. Se a gente observa, antes da lavagem cerebral que ocorreu nos últimos milênios no mundo ocidental, através da religião, você observa que na era de touros, de 4 a 6 mil anos atrás, o povo hebreu adorava o touro, por isso que foi feito a imagem do bezerro de ouro, né? Que o Moisés ficou muito estressado e matou mais de 3 mil pessoas, como está relatado na Bíblia. Então, naquela época, antes dessa lavagem cerebral, os seres humanos, nós mesmos, em outras encarnações, a gente testemunhava aquela configuração matricial de estrelas, como a constelação do Touro, como uma divindade, né? Então, de 2.000 a 4.000 anos, voltando para o tempo presente, nós tivemos na era do Cordeiro, era de Áries, Cordeiro no céu, né? Então, nós adorávamos, reverenciávamos o Cordeiro como uma divindade local no nosso sistema solar. É por esta razão que o Jesus, o Cristo, onde a palavra Cristo do grego antigo significa o Sol, quando Jesus encarnou, ou atribuído a encarnação dele, no ano 1 da era de Peixes, ele se referia àquele povo, aos seus contemporâneos, como eu sou o Cordeiro de Deus. Quer dizer, ele estava fazendo uma associação entre ele, um ser divino encarnado, com a constelação cósmica de Áries, do Cordeiro, né? Da mesma forma, foi-se caminhando, né? Nós estamos agora no início da era de Aquários, que é uma outra configuração matricial energética gerada a partir da irradiação das estrelas, da constelação de Aquários, que se iniciou no ano 2000, de acordo com o calendário gregoriano, e mais precisamente em 2012 com o calendário maia. Então você pode observar que existe uma grande influência vibracional das constelações do nosso Sol, dos planetas no qual nós estamos inseridos, né? Então, como um ponto para reflexão, se você observa a história da humanidade nos últimos 12 mil anos, chamada período Holoceno, e recentemente o Antropoceno, que é a nova era, onde a influência humana é muito grande, então se observa que nos últimos 70 anos, aconteceu um salto exponencial da mentalidade, da inteligência e da criatividade humana, como pode ser comprovado facilmente pelo desenvolvimento científico e tecnológico que a gente observa no tempo atual, como celulares, comunicação, computadores, carros voadores e vai por aí afora, né? Então, se você parar para refletir, e fazendo uma analogia, esses campos eletromagnéticos irradiados pelas constelações, elas funcionam como se fosse um software, um aplicativo, fazendo uma analogia, nas nuvens, né? Como a gente tem hoje os arquivos, as informações da internet armazenadas nas nuvens.
como se fosse a mente humana, a mente de Gaia, da Mãe Terra. E essas informações das nuvens, elas são feitas, os downloads, às nossas mentes individuais, como seres humanos, né? Então, para a gente compreender melhor, vamos ver, eu vou inverter aqui para você perceber aqui. Então, nessa imagem, você consegue perceber que aqui está o ser humano com suas 7 glândulas endócrinas que controlam, que produzem centenas de hormônios e controlam todo o funcionamento biológico, energético e emocional do ser humano. Então, quando você analisa energeticamente isso aqui, você vê que o ser humano ele faz uma ponte energética vibracional entre o Sol, como se fosse o Pai Sol, e nossa Mãe Gaia, Mãe Terra. Então, aqui nós temos a primeira visão de que o ser humano, como se fosse um robô biológico, cósmico, ele está sendo controlado por energias cósmicas, né? Então, rapidamente, nós temos aqui as vibrações, como a gente percebe pelo arco-íris, do vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, azul índigo e violeta. Então, os nossos chakras que estão aqui representados, como um vórtice energético, na realidade, o nosso chakra funciona como se fosse um radioreceptor que entra em ressonância magnética com o radiotransmissor. No caso aqui, do ponto de vista, é o Sol, que é um radiotransmissor. E do outro lado, nós temos o planeta Terra, que também tem a mesma configuração, a mesma matriz energética, semelhante ao arco-íris. Então, a gente pode perceber que temos aqui o núcleo da Terra, que é um cristal vermelho, incandescente, de ferro, que entra em ressonância com o chakra básico. Depois vem o magma da Terra, que entra em ressonância com a laranja, com o chakra sexual. O nosso Sol é amarelo e irradia a luz do Sol no plexo solar e na superfície da Terra. Acima da superfície da Terra nós temos o reino vegetal, que é verde, que entra em ressonância com a glândula timo, que é responsável pelo sistema imunológico. A parte interna da atmosfera da Terra é o azul celeste, né? Que entra em ressonância com a glândula tireoide, o chakra laríngeo. Aí temos a ionosfera, que é azul índigo, a parte externa do Sol, da Terra, entra em ressonância com o chakra frontal. E por fora da Terra nós temos a exosfera, que é violeta. Então você vê que o ser humano ele tem uma correspondência direta entre as configurações energéticas da Terra e do Sol, né? Então, quando a gente analisa do ponto de vista desses dois astros, tanto a Terra quanto o Sol, você vê que o comportamento e a psique e até mesmo a parte biológica do ser humano
elas são profundamente afetadas pelos ciclos tanto da Terra quanto do Sol. Então você veja, por exemplo, nós temos 4 estações na Terra, primavera, verão, outono e inverno, que gera um comportamento, né, principalmente nos lados do planeta mais extremos, como no Polo Norte e no Polo Sul. Né? Se você olha no caso de um dia de 24 horas, então você vê que durante a noite o nosso corpo físico ele se projeta na cama, enquanto que a nossa alma se projeta no plano astral. Né? E existe toda uma mudança hormonal, né, tanto de várias glândulas e principalmente da pineal, que produz a melatonina e que tanto acorda quanto faz a gente adormecer. Né? Nós temos a influência da Lua nos seus ciclos de 7 dias, que fazem a formação da semana em um mês de 28 dias, que essa é a realidade. Então você vê que existe, e a gente consegue observar isso com mais facilidade na natureza, no reino vegetal, onde tanto a semeadura, o plantio e a colheita e o crescimento, tudo é função dos ciclos da Lua, né? Que formam as marés de água e faz as marés atmosféricas. Quer dizer, a própria atmosfera da Terra sofre uma influência muito grande da Lua, não apenas por conta da força gravitacional que ela exerce sobre a Terra e sobre as águas, somente dos mares e oceanos, mas também a nível da atmosfera. Por isso que a ciência chama isso de marés atmosféricas. O ciclo de crescimento celular é também altamente influenciado tanto pelas energias da Terra, como pelas energias da Lua, como pela energia do Sol. Né? E isso a gente pode perceber com clareza no processo de gestação de uma criança. Né? Então a criança, por exemplo, ela dorme bastante, porque quando ela dorme a alma literalmente sai do corpo, e aí existe uma ativação energética e aumenta o processo de reprodução celular, né? A multiplicação celular. E a criança, literalmente, ela cresce enquanto dorme. Né? E a mesma coisa se aplica aos adultos, onde quando a gente dorme entra no estado de teta, existe uma alta vibração a nível da alma ou do campo áurico que rejuvenesce e promove o crescimento celular. E é um grande processo de cura também, né? Então você vê que nós estamos inseridos em ciclos cósmicos, né? Como a Terra, a rotação da Terra de um dia, a influência da Lua em uma semana, a influência do Sol e da Lua em um mês de 4 dias, a própria influência da rotação de translação, no caso do nosso planeta em torno do Sol, que dá um ano de 365 dias. E existem outras influências já externas, como a do planeta Saturno, que tem um ciclo de 28, quase 29 anos, e também possui 4 estações de aproximadamente 7 anos, que faz com que o ser humano ele tenha os seus ciclos, os setênios, como é chamado na antroposofia do Rudolf Steiner, que faz uma ampliação e um crescimento
tanto do ponto de vista biológico, né, material, físico, como também com mudanças comportamentais de níveis de consciência, né? Então, a criança, ela tem comportamentos e atitudes e níveis de consciência diferentes de 7 anos, 14, 21, 28, 35, assim sucessivamente, né? E, além disso, nós temos a influência muito importante, que é estudado na astrologia, que é a data natal, né? A data natal, ela se reveste de uma importância muito grande, que é desconsiderada na medicina ocidental alopata, por ignorância, mas quando você estuda as medicinas milenares da Índia, como a medicina ayurvédica, e a chinesa, a tradicional medicina chinesa, na própria medicina é levada em consideração a sua data de nascimento, porque a data que é a primeira respiração, né, na realidade, esse é o processo, porque o bebê, o embrião, ele está no útero da mãe dentro de 2 campos. A gente só fala do campo do líquido amniótico, do elemento água, né? Mas ele está também inserido dentro de um campo vibracional de energia vital, chamado prana, em sânscrito, que é estudado nas técnicas, né, de Qigong, Tai Chi Chuan, etc., que é chamado Hara ou Tantien, que é uma bola de energia vital em volta do umbigo da mãe, né, de todo ser humano, na realidade. Então, o bebê, ele cresce recebendo essas 2 vibrações principais, né? A vibração do alimento pelo líquido amniótico, pelo cordão umbilical e também pelo campo energético do Hara. Então, quando a criança tem o seu nascimento e tem a sua primeira respiração, voltando agora a falar da astrologia, então ela entra no elemento ar. Nós vivemos no elemento ar, né? Apesar de tomarmos líquido e alimento sólido e tudo mais, mas o principal para o ser humano é o ar. Tanto é que se a gente ficar poucos minutos sem respirar, falece, desencarna, né? Então a nossa conexão umbilical à Mãe Terra é pela respiração. Então, nesse caso, você vai percebendo que nós somos alimentados, controlados, como você quiser chamar, por energias cósmicas envolventes que nos permitem tanto o crescimento biológico, a saúde ou a doença, né, dependendo de como você entra nessa sintonia vibracional, e também permite a expansão da sua consciência, né? Como todos sabem, nós estamos aqui neste planeta vivendo uma experiência manifestada no corpo físico de uma alma que vem reencarnando num processo evolutivo, né? Sendo respeitado as leis que regem esse planeta e essa humanidade, que é a lei da ação e reação. Aqui vamos mostrar aqui que fica mais fácil. Então, falando em termos de consciência,
Aqui embaixo nós temos aqui a terceira dimensão, que é o mundo da matéria, que é o estado que a gente chama de estado de vigília, né? É o estado que a gente está agora. Que as pessoas falam erroneamente que estão acordadas. Na realidade, do ponto de vista da consciência, a gente está profundamente adormecido, né? Então, pela influência da noite, normalmente, né? Uma condição natural, e pela maior produção de melatonina, que a nossa aura sai do corpo físico e entra num outro estado dimensional, que é o plano astral. E você observa que aqui vem um novo nome interessante, né? Plano astral ou corpo astral, né? Então é exatamente o nosso corpo astral ou emocional que é diretamente afetado pelos astros. O que são os astros? Todos os corpos celestes que nós conhecemos aqui no nosso cantinho da Via Láctea, né? Então, é esse corpo astral que reencarna, que vai se caminhando no processo evolutivo ao longo de muitas e muitas encarnações, né? Então, quando nós estamos nesse estado de sono, ou quando a gente desencarna, que é o destino de todo o corpo físico, não apenas do humano, mas de toda a matéria, pela lei da entropia, né, que a tendência da energia vital é ir decrescendo e tende à morte física de tudo que existe, né? Isso é um processo natural que deve ser compreendido e vivenciado sem medo, né? Na realidade, a nossa alma ela não morre, né? Desestrutura o corpo físico, mas a alma continua. Então, aqui você vê pela própria nomenclatura, né, de corpo astral, que o nosso corpo ele é afetado pelos astros, né? Como a gente sabe, no caso do corpo físico, que o nosso corpo físico atômico, ele é construído, né? Constituído, formado pelos mesmos átomos que tem a nossa Mãe Terra. Então é por isso que tem a expressão do pó vieste, ao pó retornarás, do ponto de vista físico, né? Então, o nosso corpo etérico, o corpo vital, como é chamado, ele é um corpo etérico, energético, formado pelas energias da atmosfera do planeta Terra. E quando a pessoa, ou até um animal, desencarna, com certo tempo essa energia volta para a natureza, por isso que é chamada de fogo fátuo. Então, a nível de corpo físico, nós temos um corpo físico etérico criado a partir das energias da Terra. Temos um corpo astral ou uma alma formada a partir das energias do sistema solar, que nós vamos mostrar daqui a pouco, dos astros. E tem um estado de consciência mais elevado, que já é um estado de unidade, chamado estado de consciência desperta, que ele está em ressonância diretamente com o Sol. É quando a pessoa entra no estado de unidade, de compreensão cósmica, de despertar consciência, que é chamado de vários nomes, né? Consciência crística,
consciência iluminada, consciência do Buda, e assim sucessivamente, né? Então, nesse estado de consciência elevado, de unidade, o ser humano, ele se transforma no seu próprio mestre interior, né? É o que é chamado na psicologia moderna do Jung como eu superior, enquanto que a parte interna aqui é o eu do ego, o eu inferior na terceira dimensão, que é isso que a psicologia estuda mais, a parte do ego, né? E o Freud, que foi primeiro no mundo ocidental a abordar esse tema, ele voltou mais, que era o que ele conseguiu compreender, a nível do ego. Então, quando você analisa a data de nascimento do Mestre Jesus, ele é associado o seu nascimento ao Sol, né? Por isso que a data do nascimento de Jesus, a data de Natal, é o 25 de dezembro, né? 25 de dezembro, no caso do ano 1, do início da era de Peixes. Mas quando você analisa o que tem no dia 24 de dezembro no hemisfério norte, é o retorno, é a ascensão do Sol a partir do solstício de inverno que ocorreu no dia 21 de dezembro, que é o Sol mais baixo na linha do horizonte. Depois o Sol fica 3 dias estável na linha do horizonte, dia 22, 23 e 24 de dezembro. E no dia 25, o Sol começa a subir. Então, como nós todos pagãos, ou xamãs, como quiser chamar, antes de sofrer a lavagem cerebral criada pela Igreja Católica Romana, nós víamos víamos o Sol como uma divindade criadora. E isso é algo muito científico, né? Porque só existe vida na Terra por causa do Sol, que nos traz energia, calor e vida, e permite a vida manifestada como a gente conhece. E para a reflexão nossa, você observa que a luz do Sol, que é um campo magnético, né, fótons, ela, quando atinge o reino vegetal, um processo que a ciência chama de fotossíntese, ela transforma a luz em elétrons. E a partir dos elétrons, transforma em átomos e moléculas, e aí faz todo o crescimento do vegetal em si, e também a liberação do gás, do oxigênio, né, que os seres humanos respiram e os outros animais, e à noite absorve o gás carbônico, e o reino vegetal, as plantas, respiram gás carbônico, né, e libera o oxigênio para o ser humano. Então você começa a ter, a partir daí, uma visão holística de um universo, de uma consciência universal, né, que é muito além daquela simplicidade manipulada da Bíblia hebraica, né, de um Deus de características humanas. Então, eu vou virar aqui agora para... Eu só vou mostrar mais uma coisa aqui. Aqui nós já falamos sobre isso.
é suficiente. Vamos voltar para cá. Então, essa ligeira reflexão, ela mostra que nós somos muito mais dependentes, né, do aspecto cósmico, tanto manifestado como oculto, né, como os campos eletromagnéticos. Então, quando você começa a compreender esta relação, deixa eu achar uma coisa aqui. Eu vou virar aqui um pouco. Essa imagem aqui é só para ter uma visão conceitual, não é para entrar no detalhe, certo? O que nós temos aqui em cima é o Sol e o sistema solar, como nós conhecemos, né? Mercúrio, Vênus, a Lua em volta da Terra, planeta Marte, planeta Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Então, isso aqui faz parte de um organismo cósmico, né, que a gente chama de sistema solar. Mas existe um princípio cósmico que diz assim como é em cima, é embaixo. Como é embaixo, é em cima. Hoje a ciência chama isso de teoria holográfica, quer dizer a mesma coisa. O todo contém a parte e a parte contém o todo, né? Então, quando você faz uma análise detalhada do ser humano, nós temos aqui a completa correspondência entre o que está acima e o que está abaixo, né? Então, de forma bastante rápida, nós temos aqui o planeta, 3 planetas gasosos, como é chamado, né? Urano, Netuno e Plutão, e eles são correspondentes aos nossos 3 campos da nossa alma, etéricos ou gasosos, né? Que é corpo etérico, corpo emocional, corpo mental. Então, esse amarelo é o mental, que aqui está o limite da aura, vamos chamar assim, do sistema solar. Depois tem o planeta Netuno, que é o planeta das águas, tem a parte a ver com o corpo emocional, que é das águas também, e o planeta Urano, que é da energia etérica, né? Depois os planetas vão sendo correspondentes aos nossos chakras. O Saturno é o planeta do chakra básico, o Júpiter do sexual, do etérico, o planeta Marte é o planeta do fogo, né? Por isso que é aqui o plexo solar, né? A cabeça do pâncreas. A Terra é correspondente ao coração, ao chakra cardíaco. A órbita da Lua, a influência da energia da Lua é equivalente à glândula tireoide, que controla os ciclos e os crescimentos. Nós temos o planeta Vênus, que corresponde ao aspecto intuitivo do hemisfério direito. Nós temos Mercúrio, o lado intelectual do hemisfério esquerdo, e o Sol, per si, é a conexão à glândula pineal, ao nosso chakra coronário. Então, de uma maneira bem sucinta, né? Mas isso aqui, em detalhes, a gente pode perceber como algo muito profundo.
é que nós somos um microcosmos, uma síntese do nosso sistema solar. E não poderia ser diferente, né? Porque aquele princípio que nós acabamos de falar, assim como é em cima, é embaixo e vice-versa. Então é muito importante a gente ter essa visão, mesmo que superficial, para que a gente comece a refletir, a meditar sobre essas questões que normalmente não é percebido pela correria do dia a dia, né? Então foi esse o tema que a gente quis abordar hoje, né? Eu sei que a pessoa precisa ter a mente bastante aberta para ter uma compreensão disso aí, né? Mas, de qualquer maneira, é importante que cada um medite, né, sobre esses aspectos, e aí você começa a perceber o que o Mestre Jesus fala nas Cartas de Cristo, né, que é um livro muito interessante que eu recomendo para todos que queiram entender essa canalização do Mestre Jesus. Tem o Piste Sofia também, né, que é outro livro importante, né, que mensagem do Mestre Jesus, já depois de sua passagem, né, sua morte física. Então, essas reflexões e a meditação profunda sobre esses temas vai tirando a gente da prisão que a gente carrega muitas encarnações de sistemas de crenças, de dogmas religiosos, etc, etc. Então vamos agora à segunda parte do nosso encontro, que é a meditação MAP, Movimento Ascensional Planetário, onde a gente faz a invocação dos seres de luz, os pleiadianos com o mantra Aloha 3 vezes, os Cherokees Akita Mani Yo 3 vezes, e os sirianos Yayuma 3 vezes. E essa meditação é um presente da hierarquia espiritual, né, a Grande Fraternidade Branca, para ajudar toda a humanidade que queira, né, porque nós estamos ainda numa fase da humanidade de expiação e prova, vamos chamar assim, usando uma terminologia espírita, né, uma fase de transição, onde no futuro, provavelmente daqui a alguns séculos, né, isso é o esperado, que haja uma grande transformação na consciência humana e, consequentemente, do planeta Terra, da Mãe Gaia. E então nós teremos aqui uma humanidade desperta, né, no nível do espírito, do eu superior. Então, os seres de luz estão respeitando o livre-arbítrio próprio da era que a gente vive. Eles estão disponíveis, ajudando a todos que os invoquem, da mesma forma, né, que a gente faz quando faz uma oração a uma consciência iluminada, como um Cristo Jesus, um Buda, um Lao Tse, um Krishna e tantos outros, né? São Francisco de Assis. Então, é importante isso, que essa meditação seja feita antes de dormir, de tal maneira que enquanto você dorme, desdobrado no plano astral, né, os seres de luz trabalham harmonizando a sua energia, que
é a única coisa que eles fazem, é harmonizar as energias que estão desarmonizadas, desequilibradas, de acordo com a sua intenção, não é? Então, vamos agora fechar os olhos, sentar fique numa posição confortável, sentado ou deitado. Feche seus olhos, escute apenas a minha voz. Coloque a mão sobre o cardíaco, primeiro a mão esquerda e a mão direita por cima. Faça algumas respirações, entre 5 e 7 vezes, respirando lenta e profundamente pelo nariz e exalando pela boca entreaberta. Fazendo uma conexão profunda com o elemento ar, com os campos magnéticos que nós estamos envolvidos. Inspirando e expirando. Inspira, segura um pouquinho, confortavelmente, e solta. Esse processo, rapidamente, ele relaxa a nossa mente e o nosso coração. Quando você for dormir, recomendo que faça suas preces pessoais. A prece é sempre um bálsamo, é um ativador vibracional que eleva a nossa vibração com fé na direção do divino, do eu superior. Recomendo também a grande invocação, que é uma prece universal, canalizada pela Grande Fraternidade Branca. Vamos recitá-la agora. Você pode acompanhar mentalmente ou verbalmente. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes humanas. Que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações humanos. Que as energias divinas retornem à terra. Do centro da vontade de Deus é conhecida. Guia o propósito todas as pequenas vontades humanas. O propósito que os mestres ascensos conhecem e aquecem. Do centro a que chamamos raça humana, cumpra-se o plano de amor e luz, e que se vede o portal por onde entra o mal. Que a luz, o amor e o poder estabeleça o plano divino na Terra. Vamos agora invocar os seres de luz pleiadianos. Aloha, aloha, aloha. Cherokees, no plano astral. Akita Maniyo, Akita Maniyo, Akita Maniyo. Sirianos, Iayuma, Iayuma.
e o mar. E agora você coloca a sua intenção naquele aspecto que você deseja que seja trabalhado mais eficazmente. Se você não for dormir agora, fique um pouco aí, uns 10, 15 minutos, ancorando essas energias deste momento, desta egrégora aqui formada uma plataforma energética, mesmo com cada pessoa estando em seu local físico diferente, mas energeticamente nós estamos conectados. E se você não for dormir agora, comece ou continue, de preferência todas as noites, e vá observando que você vai tendo mais clareza mental, melhor raciocínio, emoção mais tranquilas e um sentimento de paz maior também que flui do nosso nível espiritual, do eu superior. Então, tenham todos uma boa semana e até a próxima quarta-feira. Gratidão.